MI6 acaba de divulgar provas finais chocantes. Os resultados de DNA confirmam que Lilibet não tem qualquer ligação genética com Meghan nem com Harry. Mas como isso é possível? Numa investigação exclusiva, cientistas do MI6 revelam o impensável. Lilibet, a filha adorada do Duque e da Duquesa de Sussex, não é quem sempre nos disseram que era. Após realizarem testes de DNA ultra-secretos, a partir de uma amostra médica relacionada a Lilibet, os resultados demonstraram 0 laços genéticos com Meghan ou Harry. O que isso significa para o futuro da família real? Lilibet foi adotada? Ou pior, teria sido plantada sob falsos pretextos? Fique conosco enquanto desvendamos o maior mistério real dos últimos anos. Antes de continuarmos, clique em gostar, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber as atualizações. E se a criança que acreditávamos ser de sangue real nunca tivesse pertencido verdadeiramente à linhagem? E se por trás das entrevistas polidas e dos comunicados de imprensa cuidadosamente elaborados houvesse uma verdade tão explosiva, tão desestabilizadora, que nem mesmo a agência de inteligência mais poderosa da Grã-Bretanha pôde ignorar? E se essa verdade tivesse acabado de ser confirmada, não por boatos, nem por especulações, mas por provas frias e irrefutáveis de DNA? Num escândalo que pode entrar para a história como uma das revelações mais chocantes da monarquia moderna, o MI6, o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, mais conhecido por operações secretas em territórios hostis do que por intrigas palacianas, teria concluído uma investigação profunda e sem precedentes sobre a verdadeira identidade de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, a segunda filha do príncipe Harry e Meghan Markle. E os resultados? De acordo com um vazamento de uma fonte anônima, mas verificada, Lilibet não tem qualquer ligação genética com Meghan ou Harry. Nenhuma. Nem parcial, nem duvidosa. Absolutamente nenhuma. A investigação, que vinha sendo conduzida discretamente há mais de um ano, culminou na aquisição clandestina de uma amostra de DNA médico ligada à criança. Os testes, verificados em vários laboratórios seguros e sob rigorosos protocolos de contra-inteligência, apontam para uma conclusão estarrecedora. A criança não possui qualquer relação biológica com o Duque ou a Duquesa de Sussex. Ela não pertence ao sangue Windsor. Cientificamente, não é considerada da realeza. E se este relatório for verdadeiro, e todos os sinais indicam que sim, as implicações são enormes. Não estamos a falar de um escândalo pessoal menor, nem de uma vergonha digna de tabloides ou de uma falha de relações públicas. Estamos a encarar a possibilidade de uma farsa real de proporções históricas. Uma mentira que atinge o cerne do que sustenta a monarquia britânica: linhagem, herança e legitimidade. O mundo conheceu Lilibet Diana em junho de 2021, acompanhada de manchetes elogiosas e felicitações públicas. Seu nome foi uma homenagem tanto à rainha Elizabeth II, cujo apelido de infância era Lilibet, quanto à princesa Diana, a amada mãe de Harry. Os Sussex apresentaram o momento como um símbolo de cura e esperança, unindo o passado ao presente, tradição ao progresso, e o público, em sua maioria, aceitou essa imagem. Um casal feliz, voltado para o futuro, vivendo agora na Califórnia, ampliando a família e iniciando um novo capítulo. Mas quase imediatamente surgiram dúvidas nos bastidores. Ao contrário dos nascimentos reais tradicionais, não houve fotos na maternidade, nem cronogramas detalhados e uma ausência notável de verificação independente. Ninguém fora do círculo íntimo pôde confirmar as circunstâncias exatas do nascimento. Nenhum porta-voz do hospital fez uma declaração à imprensa. Nenhum lacaio real entregou o tradicional anúncio diante do Palácio de Buckingham. E não houve sinais visíveis de recuperação pós-parto por parte de Meghan nos dias que se seguiram. Tudo aquilo foi, no mínimo,
estranhamente conveniente, ou talvez, em retrospectiva, conveniente demais. As especulações públicas foram amplamente descartadas como o típico ruído que cerca celebridades de alto perfil. Afinal, Meghan e Harry sempre manifestaram o desejo de manter a privacidade, citando o assédio da mídia e o preconceito racial como principais razões para se afastarem das funções reais. Quando a imprensa forçava demais, o casal reagia com ainda mais força, acusando os críticos de invadir suas vidas e questionar sua integridade. Mas agora, à luz das descobertas supostamente reveladas pelo MI6, muitos estão revisitando aqueles sinais iniciais e se perguntando se o que vimos era realmente um pedido por privacidade ou algo muito mais obscuro. Por que o MI6, uma das mais prestigiadas agências de inteligência estrangeira do mundo, se envolveria numa questão de linhagem familiar? A resposta está na estrutura do poder britânico. Embora a família real já não governe diretamente, seus membros continuam sendo símbolos constitucionais profundamente ligados à identidade nacional, à diplomacia e até à influência secreta nos assuntos globais. A linha de sucessão não é apenas simbólica, ela carrega peso legal, histórico e psicológico, especialmente num momento em que a monarquia enfrenta pressões crescentes por reformas. Se uma criança apresentada ao mundo como membro da realeza não tiver ligação biológica com a linhagem, isso pode abalar não apenas o legado familiar, mas também a credibilidade nacional. Fontes próximas ao parlamento afirmam que isso não se tratava de fofoca. Era uma questão de segurança, legitimidade e verdade. E o MI6 não age com base em rumores. A agência opera sob diretrizes rígidas e normalmente evita se envolver em assuntos domésticos, a menos que envolvam interesses nacionais. Isso significa que alguém, em algum lugar nos altos escalões do poder, provavelmente com influência tanto política quanto real, autorizou essa operação. E essa pessoa tinha motivos para acreditar que, se a farsa fosse real, as consequências seriam concretas e profundas. Os resultados teriam sido entregues em relatórios selados a figuras importantes do governo, membros do conselho privado e assessores específicos do rei. Segundo vários vazamentos que se corroboram mutuamente, o relatório de DNA não deixou espaço para dúvidas. Nenhum marcador genético materno ou paterno corresponde aos perfis de Meghan Markle ou do príncipe Harry. Testes genéticos adicionais também descartaram qualquer sobreposição familiar estendida, eliminando a possibilidade de confusão com uma barriga de aluguel ou doação de óvulo por parte de um parente. A conclusão foi clara como cristal. Essa criança não é filha deles. Então, quem ela é? As teorias se multiplicam. Alguns sugerem que a criança foi adotada em segredo e apresentada ao mundo como biológica para preservar o valor da marca. Outros acreditam que ela pode ter sido plantada, um termo usado nos círculos de inteligência para designar o posicionamento intencional de um indivíduo com um propósito específico. Neste caso, talvez para gerar simpatia pública, garantir contratos financeiros ou manter uma certa imagem. E há ainda uma teoria ainda mais escandalosa, de que a criança seria uma pessoa totalmente sem ligação, escolhida, apresentada e marcada, como realeza sem qualquer base na realidade. Essas três teorias, embora extremamente controversas, estão agora sendo seriamente analisadas dentro dos círculos reais e por líderes políticos. Juristas já questionam o que isso significa em termos de títulos, herança e protocolos internacionais. Os filhos dos Sussex estavam na linha de sucessão para o status de Sua Alteza Real, Her Royal Highness. Esse status traz privilégios, proteções e implicações diplomáticas. Se um desses filhos for comprovadamente não biológico, deveria manter essa posição? Os títulos deveriam ser revogados?
A marca Sussex, seus documentários na Netflix, podcasts no Spotify, memórias, palestras e trabalhos filantrópicos, foi construída com base na identidade do casal como pais reais. Imagens de Archie e Lilibet foram amplamente usadas em promoções na mídia. As escolhas parentais do casal, sua luta pela privacidade, sua própria identidade no espaço público sempre giraram em torno de seus filhos e da suposta vida real e autêntica que levavam. Agora, tudo isso está por um fio. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: se houve realmente uma farsa, quem a orquestrou? Teria sido um plano de Meghan e Harry sozinhos, agindo em segredo e em desespero para manter sua relevância? Ou teriam forças maiores envolvidas? Publicitários, estrategistas jurídicos, até executivos do entretenimento que poderiam lucrar com a ilusão? Alguns insiders sussurram sobre cláusulas nos contratos da Netflix ligadas ao acesso real autêntico. Outros especulam que agentes em Hollywood possam ter visto numa bebê real fictícia o gancho emocional perfeito para manter vivo o enredo do casal. Seja qual for a verdade, o relatório do MI6 acendeu alertas em vários continentes. O Palácio de Buckingham ainda não fez nenhum pronunciamento oficial, mas fontes internas dizem que o rei Charles convocou em privado seus conselheiros mais confiáveis. O príncipe William estaria furioso, não apenas com o escândalo, mas com os danos que isso pode causar à já frágil imagem da coroa. Camila se afastou de compromissos públicos, enquanto a princesa Kate estaria exigindo uma investigação real completa. E Meghan e Harry, silêncio absoluto. Nenhuma declaração pública, nenhuma resposta legal, nenhum post no Instagram, nem sequer uma fala representativa por meio de seus canais de assessoria. O silêncio deles cresce a cada dia. E para muitos, esse silêncio começa a soar como culpa. Enquanto o mundo observa, a pergunta já não é apenas o que aconteceu, mas sim o que virá agora. Essa revelação, se confirmada oficialmente e levada adiante, pode mudar a história da realeza. Pode reescrever a linha de sucessão, pode pôr fim à marca Sussex como a conhecemos, e isso pode desencadear um dos confrontos públicos mais brutais que a monarquia já enfrentou desde os tempos de Diana. Isso não é mais fofoca de tabloide. Agora, trata-se de um escândalo em nível de Estado. A investigação chegou ao fim. As provas estão reunidas e a ilusão foi desfeita. Lilibet não é quem nos disseram que ela era. E isso é apenas o começo. Em 4 de junho de 2021, um anúncio aparentemente alegre tomou conta das manchetes ao redor do mundo. Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram o nascimento de sua segunda filha, chamada Lilibet Diana Mountbatten Windsor. O nome, explicaram eles, era uma homenagem profundamente pessoal. Lilibet, segundo o casal, fazia referência ao apelido de infância da rainha Elizabeth II, enquanto Diana homenageava a falecida mãe de Harry, a princesa Diana. A comoção midiática foi imediata. Celebridades postaram mensagens de parabéns. Líderes mundiais enviaram cumprimentos oficiais. O Palácio de Buckingham divulgou uma curta, porém educada, nota expressando alegria pelo casal. E fãs da realeza em todo o mundo abraçaram o momento de conto de fadas. A ideia de um casal real moderno, ampliando a família na pacífica Califórnia, longe do caos da coroa. Mas por trás das manchetes emocionadas e dos tweets festivos, algo parecia estranho. Não de forma imediata nem óbvia, mas silenciosamente, persistentemente, como um som fora da faixa audível que vai ficando mais alto quanto mais tempo se escuta. O primeiro sinal de alerta não foi o que foi dito, mas o que não foi. Não houve foto acompanhando o anúncio do nascimento. Nenhuma imagem glamourosa de Meghan em um leito de hospital segurando o recém-nascido. Nenhum Harry orgulhoso e exausto ao seu lado. Nem sequer uma foto pós-parto no Instagram,
como se tornou comum entre celebridades e membros da realeza. Não houve comunicados do hospital, nenhuma filmagem de centro de parto, nenhum médico sorridente ou enfermeiras de avental celebrando a chegada. Apenas palavras, clínicas e distantes, num comunicado à imprensa que parecia tão cauteloso quanto estratégico. Para nascimentos reais, especialmente de quem está na linha direta de sucessão, a tradição importa. E embora Harry e Meghan tenham se afastado das funções reais, eles não deixaram de ter sangue real. Seus filhos ainda ocupavam posições na linha de sucessão. Archie, o primogênito, era o 7º na linha do trono na época. Lilibet veio logo depois. O nascimento de uma criança real é um assunto de registro público, de documentação histórica, de apresentação cuidadosamente coreografada. Existem protocolos, mesmo que já não sejam obrigatórios, que reforçam a legitimidade da sucessão. Desta vez, esses protocolos foram totalmente ignorados. Não houve cavalete em frente ao Palácio de Buckingham, com o brasão da rainha anunciando o nascimento. Nenhuma declaração oficial do hospital. Ao contrário de William e Kate, que posaram do lado de fora da ala lindo do Hospital St. Mary após o nascimento de cada um de seus filhos, Meghan e Harry não compartilharam nada. O casal insistiu que isso era para proteger a privacidade da filha, citando o trauma que sofreram durante o nascimento de Archie devido à invasão dos tabloides. Mas seria apenas sobre privacidade? Ou algo estava sendo escondido? Ao investigar mais a fundo, encontra-se uma trilha estranha de evasivas e inconsistências. Primeiro, o local do nascimento. A equipe do Sussex declarou que Lilibet nasceu no Santa Barbara Cottage Hospital, uma instituição respeitada, porém relativamente discreta, próxima à casa deles em Montecito. Apesar da exposição pública do casal, não houve avistamentos de caravanas de segurança, nem testemunhos de enfermeiras, nem fotos de membros da equipe médica sendo homenageados ou reconhecidos publicamente. Para um evento tão público quanto o nascimento de uma criança real, mesmo fora do Reino Unido, isso foi sem precedentes. Representantes do hospital não deram entrevistas. A mídia não teve acesso. Nenhum documento de alta hospitalar foi exibido. Algumas semanas depois, quando a pressão aumentou, uma única foto de Meghan e Harry segurando Lilibet foi divulgada discretamente, em uma imagem aparentemente editada digitalmente em um jardim. Mas a essa altura, as dúvidas já se acumulavam. A inconsistência mais gritante surgiu com a certidão de nascimento. Jornalistas de diversos meios correram para obter o documento como parte da cobertura pós-natal padrão. Quando finalmente foi divulgado, estava repleto de anomalias. Para começar, Meghan se identificava como princesa do Reino Unido, um título do qual ela havia voluntariamente se afastado, ou pelo menos se distanciado durante a saída amplamente divulgada dos Sussex da vida real. A certidão listava o nome de Harry como Duque de Sussex, o que seguia a formalidade, mas não adicionava clareza ao mistério. O que mais chamou atenção foi o nível de sigilo ao redor da divulgação do documento. Demorou mais que o esperado para ser publicado, e veio sem o acompanhamento usual de documentação judicial, fotos de identificação ou confirmações. Para um evento que deveria ser tão monumental, as provas eram desconexas, atrasadas e perturbadoramente escassas. Depois veio o batizado, ou a ausência dele. Crianças reais são tradicionalmente batizadas em uma cerimônia formal com a presença de membros seniores da família, normalmente dentro de alguns meses após o nascimento. Água do Rio Jordão é trazida especialmente. Um fundo sagrado é utilizado. Vestimentas históricas são passadas de geração em geração. Mas no caso de Lilibet, nada disso aconteceu. Ou se aconteceu, foi feito com tamanha discrição que nenhuma foto, declaração ou confirmação de participante veio à tona. Apenas palavras, clínicas e distantes, em um comunicado à imprensa que parecia tão cauteloso quanto estratégico,
especialmente no contexto de nascimentos reais, sobretudo daqueles com ligação direta à sucessão. A tradição importa. E embora Harry e Meghan tenham renunciado às funções oficiais, não renunciaram ao sangue real. Seus filhos ainda ocupavam posições na linha de sucessão. Archie, o primogênito, era o 7º na linha do trono na época. Lilibet veio depois. O nascimento de uma criança real é tradicionalmente um registro público, uma documentação histórica, uma apresentação cuidadosamente encenada. Existem protocolos que, mesmo que já não obrigatórios, servem para reforçar a legitimidade da sucessão. E desta vez, esses protocolos foram totalmente ignorados. Não houve cavalete em frente ao Palácio de Buckingham com o brasão da rainha anunciando o nascimento. Nenhuma declaração hospitalar oficial. Diferente de William e Kate, que posaram do lado de fora da ala lindo do Hospital St. Mary após cada nascimento, Meghan e Harry não compartilharam absolutamente nada. O casal afirmou que a decisão foi para proteger a privacidade da filha, citando o trauma que enfrentaram durante o nascimento de Archie, devido à invasão da imprensa sensacionalista. Mas seria realmente apenas sobre privacidade? Ou havia algo sendo ocultado? Investigando mais a fundo, encontra-se uma trilha estranha de evasivas e inconsistências. Primeiro, o local do nascimento. A equipe do Sussex declarou que Lilibet nasceu no Santa Barbara Cottage Hospital, um hospital respeitado, mas de perfil relativamente discreto, próximo à residência deles em Montecito. Apesar da notoriedade do casal, não houve avistamentos de esquemas de segurança, nem testemunhos de enfermeiras, nem fotos de funcionários médicos sendo homenageados ou mencionados publicamente. Para um evento tão público quanto o nascimento de uma criança real, mesmo fora do Reino Unido, isso foi inédito. Nenhum representante do hospital deu entrevistas. A mídia não teve acesso. Nenhum documento de alta médica foi exibido. Algumas semanas depois, com a pressão crescente, foi divulgada discretamente uma única foto de Meghan e Harry segurando Lilibet, numa imagem aparentemente editada digitalmente em um jardim. Mas àquela altura, as dúvidas já se acumulavam. A inconsistência mais gritante surgiu com a certidão de nascimento. Jornalistas de diversos veículos correram para obtê-la como parte da cobertura pós-natal padrão. Quando finalmente foi divulgada, o documento estava repleto de anomalias. Para começar, Meghan se identificava como Princesa do Reino Unido, um título do qual havia, teoricamente, se afastado voluntariamente durante a dramática saída dos Sussex da vida real. O nome de Harry aparecia como Duque de Sussex, o que seguia a formalidade, mas nada acrescentava à compreensão do enigma. O que mais chamou atenção, no entanto, foi o nível de sigilo em torno da divulgação da certidão. Demorou mais do que o esperado para aparecer e veio sem os tradicionais anexos. Nada de registros judiciais, fotos de identificação ou validações públicas. Para um evento que deveria ser monumental, as evidências eram desconexas, atrasadas e assustadoramente escassas. E então veio a questão do batismo, ou melhor, a ausência dele. Crianças reais são tradicionalmente batizadas em cerimônias formais, com a presença dos membros seniores da família, geralmente poucos meses após o nascimento. A água é trazida do Rio Jordão. Um fundo sagrado é utilizado. Vestimentas históricas são passadas de geração em geração. Mas no caso de Lilibet, nada disso aconteceu. Ou, se aconteceu, foi com tamanha discrição que nenhuma foto, declaração ou confirmação de qualquer participante veio a público. Os Sussex afirmaram que uma cerimônia privada havia ocorrido, mas nenhum membro do clero confirmou a celebração. Nenhum convidado falou sobre o evento, nem mesmo anonimamente. Nenhuma foto foi divulgada à imprensa. E, novamente, ao contrário do batizado de Archie, que teve ao menos alguma visibilidade na mídia,
A suposta introdução religiosa de Lilibet permaneceu envolta em total escuridão. Fontes internas da realeza começaram a murmurar nos bastidores. Se os Sussex não tinham nada a te esconder, por que estavam escondendo tudo? Alguns sugeriram que o casal ainda estava traumatizado pelo racismo e pela pressão da imprensa sensacionalista durante o nascimento do primeiro filho. Outros não foram tão complacentes. Começaram a suspeitar que algo estava errado. Até membros seniores da equipe, segundo relatos, chegaram a questionar se Lilibet existia, ao menos nos moldes tradicionais. Ela teria nascido como declarado? Teria sido de fato filha deles? Nesse período, vários investigadores independentes, alguns com formação jornalística, outros ligados à consultoria em inteligência, passaram a investigar mais a fundo. Vasculharam registros públicos, declarações de funcionários do hospital, imagens de câmeras de segurança da região e registros de viagens. O que encontraram não foi uma prova definitiva de fraude, mas uma ausência gritante de evidências corroborativas. Nenhuma enfermeira se apresentou para confirmar a presença de Meghan no hospital. Nenhum funcionário declarou ter prestado assistência. Nenhum motorista de limusine relatou a corrida. E nenhum paciente de quartos vizinhos afirmou ter visto qualquer comitiva real. Mais de um ex-assessor do palácio teria comentado, em círculos privados, que toda a narrativa do nascimento de Lilibet pareceu meticulosamente fabricada, mas sem a autenticidade de nascimentos reais anteriores. Um deles chegou a comparar tudo a uma produção cinematográfica, controlada, roteirizada e, no fim das contas, ficcional. Mas talvez o aspecto mais suspeito de toda essa história tenha sido a rapidez com que os Sussex moveram-se para registrar a marca Lilibet Diana. Registros legais mostram que, pouco após o anúncio do nascimento, foram feitas solicitações de marca registrada para uma ampla gama de usos comerciais, linhas de roupas, livros, produtos, até iniciativas de caridade. O timing levantou muitas sobrancelhas. Por que dois pais que alegam estar tão preocupados com a privacidade teriam tanta pressa em comercializar o nome da filha? O nome, com peso real e ressonância emocional, carregando a essência da rainha e a memória de Diana, seria bom demais para não capitalizar? Críticos argumentam que o nome foi cuidadosamente escolhido para gerar o máximo apelo emocional. Ao invocar tanto o legado monárquico quanto a tragédia histórica, os Sussex envolveram a filha em uma reverência intocável. Questionar Lilibet era como questionar a rainha Elizabeth. Duvidar da narrativa era como desrespeitar a memória de Diana. Para muitos, foi um cheque-mate psicológico. Ainda assim, as dúvidas persistiram. Quando questionados diretamente em entrevistas, Meghan e Harry evitavam respostas detalhadas. No especial com Oprah Winfrey, onde quase todos os outros temas foram abordados com profundidade, o nascimento de Lilibet foi mencionado apenas de passagem. Em documentários e eventos posteriores, a criança era referida, mas raramente mostrada. Até mesmo seu primeiro aniversário, um momento geralmente repleto de imagens em lares de celebridades, foi marcado por uma única foto em preto e branco, tirada à distância. E então, há a notável ausência de interação com outros membros da realeza. Enquanto Archie teve algum contato com familiares antes da saída dos Sussex do Reino Unido, Lilibet aparentemente nunca foi vista pessoalmente pela maioria de seus parentes reais. A rainha Elizabeth chegou a conhecê-la brevemente, mas, segundo várias fontes, o encontro foi curto, desconfortável e, notadamente, não foi fotografado. A rainha, que costumava ser afetuosa com os bisnetos, não fez nenhuma declaração pública após o encontro. Em meados de 2022, a especulação havia se tornado tão intensa que até veículos da grande mídia começaram a sugerir inconsistências. Mas só no final de 2023 é que o MI6 teria recebido uma solicitação formal de inquérito, proveniente de uma fonte sênior do governo,
preocupada com questões de legitimidade e patrimônio nacional. Foi então que o assunto deixou de ser curiosidade de tabloide e se tornou prioridade de inteligência. O terreno já estava preparado. As perguntas eram muitas, o sigilo sufocante. E com os riscos envolvendo não apenas uma família, mas a estrutura constitucional de uma nação, o serviço de inteligência mais elitizado do Reino Unido recebeu sinal verde para buscar a verdade. O nascimento misterioso de Lilibet já não era uma questão privada. Tornara-se uma preocupação de segurança nacional. A participação do MI6 nos assuntos privados de Meghan Markle e do príncipe Harry pode, à primeira vista, parecer impensável. Afinal, o MI6, o Serviço Secreto de Inteligência Britânico, é mais conhecido por suas operações internacionais, vigilância clandestina e missões antiterroristas. Sua função é proteger os interesses de segurança do Reino Unido no exterior e não se envolver em controvérsias da família real ou manchetes de tabloides. Mas quando as circunstâncias envolvendo o nascimento e a identidade de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor começaram a tocar na estabilidade constitucional, na confiança pública e no possível uso indevido da legitimidade monárquica, o assunto ultrapassou o escopo de um escândalo familiar. Tornou-se uma questão de integridade nacional. O estopim para a atuação secreta do MI6 não veio de tabloides nem de assessores do palácio. Segundo fontes internas, surgiu de um inquérito elevado dentro do parlamento. Um pequeno, mas influente grupo de puristas constitucionais, ex-conselheiros reais e ministros do governo, começou a expressar preocupação com as implicações da linhagem obscura de Lilibet. No centro da questão estava a linha de sucessão ao trono britânico, uma instituição regida não por conveniência, mas por regras hereditárias rigorosas e séculos de precedentes legais. Oficialmente, Lilibet ocupava o 8º lugar na linha de sucessão. Isso significava que, caso circunstâncias extraordinárias eliminassem aqueles acima dela, William, seus filhos e o próprio Harry, Lilibet poderia teoricamente tornar-se monarca. Embora improvável, a possibilidade existia, e com ela vinham consequências constitucionais sérias. Se uma criança cuja linhagem biológica fosse incerta ou falsamente apresentada mantivesse esse posto, poderia desestabilizar normas legais e cerimoniais que sustentam o governo britânico há gerações. Essas preocupações foram amplificadas pelos efeitos internacionais. A monarquia não exerce apenas um papel cerimonial doméstico. Ela representa poder simbólico em toda a Commonwealth e no palco global. Nos últimos anos, com os Sussex se estabelecendo como figuras globais independentes nos Estados Unidos, a linha entre cidadão privado e representante real se tornou turva. Se um engano envolvendo um descendente real fosse revelado por mídia estrangeira ou governo hostil antes que o Estado britânico agisse, o dano poderia ser catastrófico. Os líderes da inteligência sabiam o custo de tal vulnerabilidade. O segredo, se mal administrado, gera constrangimento nacional. E pior, pode se transformar em moeda de manipulação geopolítica. Por isso, no início de 2024, após deliberação silenciosa, uma diretriz foi aprovada. O MI6 investigaria discretamente as origens de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Os parâmetros da missão foram claros. A investigação seria altamente compartimentalizada, com apenas um pequeno grupo de agentes informados. Seria conduzida sem o conhecimento ou interferência da monarquia, e muito menos dos Sussex. O objetivo não era criar uma crise política, mas coletar silenciosamente evidências científicas irrefutáveis para confirmar ou refutar as suspeitas crescentes. A diretriz foi classificada como de interesse nacional, marcada como uma operação de monitoramento de ameaças relativas ao simbolismo e à legitimidade do Estado. Os passos iniciais envolveram a análise de documentos públicos.
Investigadores revisaram a certidão de nascimento divulgada pelos Sussex, mas, como esperado, ela pouco revelou. Em seguida, passaram aos registros de saúde privados, solicitações judiciais aos conselhos médicos da Califórnia e listagens de funcionários do hospital. Essa fase revelou-se frustrantemente vaga. Os dados internos do Santa Barbara Cottage Hospital eram rigorosamente protegidos, e as medidas de segurança na casa dos Sussex, embora não em padrão estatal, eram formidáveis. Não surgiram imagens, delatores, nem registros verificáveis de movimentação no dia do suposto nascimento. Tornou-se evidente que métodos convencionais não bastariam. O MI6 ativou sua rede internacional, especialmente ativos baseados na Califórnia, com conexões com autoridades locais e o setor médico. Por meio de trocas discretas de informações, começaram a isolar oportunidades potenciais de coleta de DNA. Em operações modernas de inteligência, a coleta de DNA sem consentimento é uma prática delicada, mas bem estabelecida, utilizada não só para confirmar identidades de suspeitos no exterior, mas também em casos de espionagem, falsificação e verificação de acesso à segurança. Itens como talheres usados, fios de cabelo de quartos de hotel e saliva de copos descartados podem fornecer amostras viáveis. No caso dos Sussex, ativos do MI6 na Califórnia teriam obtido uma amostra médica ligada a Lilibet, não diretamente da criança, mas de um intermediário que teve contato breve, porém confirmado. A amostra foi obtida durante o que fontes internas chamam de uma interação controlada por terceiros, ou seja, uma pessoa de fora do círculo íntimo dos Sussex teve um breve contato físico com a criança ou com objetos ligados a ela. Os detalhes de como isso foi feito permanecem classificados, mas a amostra passou por todos os critérios forenses necessários para garantir a autenticidade. A cadeia de custódia foi verificada. Não houve indícios de adulteração. Uma vez assegurada, a amostra foi encaminhada pelo canal discreto de análise forense do MI6. Isso significava, sem laboratórios públicos, sem prestadores de serviço externos, sem possibilidade de delatores. 3 laboratórios diferentes processaram a amostra, cada um utilizando identificações e codinomes distintos para evitar vazamentos internos. Todos os 3 retornaram o mesmo resultado. O perfil genético da criança não correspondia aos marcadores conhecidos de DNA de Harry ou Meghan. Para eliminar qualquer possibilidade de erro, o MI6 obteve dados genéticos arquivados de ambos. No caso de Harry, isso foi relativamente simples. O Estado britânico mantém registros genéticos de figuras de alto perfil por motivos de segurança, especialmente de ex-militares. Para Meghan, foi mais difícil. Sua vida pública, antes do casamento, oferecia pouco material científico, mas os especialistas conseguiram isolar sequências viáveis de registros médicos antigos, históricos odontológicos e conexões familiares indiretas. A comparação com a árvore genealógica materna de Meghan gerou sobreposição suficiente para garantir certeza. E a conclusão foi clara. Não houve nenhuma correspondência parcial. Foi inexistente. Nenhum marcador materno ou paterno se alinhava com o DNA da criança. A análise descartou a possibilidade de barriga de aluguel de parte de Meghan, doação de óvulos, doação de esperma por parte de Harry, e até mesmo laços familiares estendidos. A criança não possuía qualquer relação sanguínea nem com a casa de Windsor, nem com os ancestrais de Meghan Markle. As descobertas foram explosivas. E, no entanto, no momento, permaneciam confinadas aos corredores sigilosos da inteligência britânica. A primeira questão enfrentada pelo MI6 era: deveriam escalar a informação, notificar a família real, informar o primeiro-ministro, ou manter os resultados em sigilo,
prontos para serem revelados apenas se os Sussex levassem a narrativa adiante em território político ou público, usando Lilibet como símbolo? Isso não era apenas um escândalo. Era um tabuleiro de xadrez. Revelado cedo demais, poderia desestabilizar as relações dentro da monarquia. Revelado tarde demais, poderia ser usado contra o Reino Unido no cenário global. O Comitê de Inteligência enfrentava um dilema. A identidade da criança não era mais uma questão privada. Era um vetor de ameaça. Nos bastidores, formou-se uma equipe de crise. Incluía figuras de alto escalão do GCHQ, MI5, Ministério do Interior e ligação direta com a segurança da realeza. Essa equipe se reuniu em segredo, revisando as evidências, os riscos políticos e os possíveis desdobramentos. Analisaram tratados com países da Commonwealth, preparação da mídia e até avaliações de risco cibernético, com receio de que potências hostis como Rússia ou China pudessem ter conhecimento da investigação e usá-la como arma de propaganda ou chantagem. Psicólogos também foram incluídos, incumbidos de avaliar como essa revelação, caso tornada pública, afetaria o povo britânico. As pessoas acreditariam? Revoltariam-se contra a monarquia por encobrir o caso? Ou voltariam sua ira contra Meghan e Harry por uma possível fraude deliberada? Não havia resposta fácil. Enquanto isso, o MI6 começou a monitorar passivamente os movimentos dos Sussex, suas comunicações e o comportamento da marca. Observaram com que frequência Lilibet era mencionada na mídia, como sua imagem era usada, e como documentos legais sobre sua identidade estavam sendo processados. Analistas notaram que os Sussex haviam discretamente removido ou renomeado diversos ativos digitais que antes destacavam seus filhos. As referências a Lilibet tornaram-se menos frequentes. As fotos ficaram mais escassas, e Harry, que antes falava com emoção sobre os filhos em entrevistas, passou a evitar questões sobre o cotidiano das crianças. Alguns dentro da agência acreditavam que os Sussex sabiam que a verdade havia sido descoberta, que tinham sido alertados, que alguém do círculo, um funcionário descontente, uma conexão distante, os havia avisado que a narrativa estava começando a ruir. Outros achavam que o casal sempre soube que esse dia poderia chegar. Por isso mantiveram o círculo tão fechado. Por isso evitaram costumes reais tradicionais. Por isso escolheram viver na Califórnia, onde a jurisdição britânica termina, e o jogo de relações públicas de Hollywood começa. Mas nenhum trabalho de assessoria de imagem poderia deter o que o MI6 já havia iniciado. Os resultados da investigação, documentados em um relatório confidencial intitulado Sovereign Line Discrepancy 0427, foram incluídos no Marco de Segurança Nacional do Reino Unido. Seu conteúdo foi compartilhado em briefings criptografados com um seleto grupo de autoridades, incluindo o atual ministro do Interior, um delegado do Conselho Privado e assessores legais do monarca. Ainda assim, ninguém sabia ao certo o que fazer. A rainha Elizabeth, antes de falecer, teria sido informada da fase inicial da investigação. Relatos indicam que ela, como símbolo de estabilidade e discrição, pediu que as descobertas fossem mantidas seladas até depois de sua morte. O rei Charles, agora no trono, permanece oficialmente em silêncio. Mas fontes internas afirmam que sua reação foi de fúria contida, não apenas pelo escândalo em si, mas pela ameaça que ele representa para toda a Casa de Windsor. O trabalho do MI6 nunca foi julgar moralmente nem impor soluções legais. Sua missão é proteger o Reino Unido contra ameaças externas. No entanto, ali estava a agência, tendo confirmado uma fraude interna com implicações que iam muito além de uma família ou de uma criança. Pela primeira vez na história britânica moderna, a comunidade de inteligência havia confirmado que uma criança apresentada publicamente como real não possuía sangue real. No mundo das operações de inteligência,
poucos atos são tão delicados e eticamente ambíguos quanto obter uma amostra de DNA sem consentimento. É o tipo de tarefa que exige precisão, sigilo e um propósito absolutamente claro. Ao contrário de informações interceptadas por telefone ou via satélite, a coleta de DNA envolve contato direto com vestígios físicos de um ser humano. Deve ser feita sem o conhecimento do sujeito, protegida contra contaminação e processada por canais herméticos para garantir sua validade legal. Quando o MI6 iniciou sua investigação sobre a identidade de Lilibet Diana Mountbatten Windsor, essa foi a linha que teve que cruzar. A ordem para obter a amostra de DNA só foi emitida depois de esgotadas todas as outras vias investigativas. A agência analisou documentos, interrogou cronologias de eventos e cruzou declarações públicas. Toda tentativa de validar a versão do nascimento apresentada por Harry e Meghan levou a contradições, lacunas inexplicáveis e buracos negros de dados ausentes. A certidão de nascimento, embora com aparência oficial, levantava mais perguntas do que respostas. A ausência de comprovação hospitalar tornava impossível a verificação tradicional. Não havia testemunho médico independente, nenhuma prova visual de nascimento em uma unidade conhecida. A trilha era limpa demais, cuidadosamente curada, evasiva demais. O MI6 precisava de algo irrefutável, e no campo da identidade biológica, nada é mais definitivo que o DNA. O desafio, no entanto, era monumental. A família Sussex vivia em um ambiente meticulosamente controlado em Montecito, Califórnia, atrás de portões altos, protegida por segurança privada e com vigilância física e digital constante. Conseguir acesso direto à criança não era apenas improvável, era altamente arriscado. Qualquer tentativa visível de aproximação poderia detonar um escândalo internacional e gerar consequências diplomáticas. A operação precisava ser invisível. Um toque limpo, fantasma, sem vestígios de envolvimento estatal. Para isso, o MI6 aplicou uma tática híbrida. Contou com operativos terceirizados, contratados estrangeiros e freelancers da inteligência, experientes em coleta não invasiva de dados biológicos. Esses indivíduos não eram cidadãos britânicos, mas ativos cuidadosamente selecionados, com histórico em missões discretas de inteligência biológica. Sua missão: extrair uma amostra viável de DNA da criança ou de um objeto com o qual ela tivesse interagido recentemente, sem alertar os Sussex, seus funcionários ou autoridades locais. A operação começou com reconhecimento. A equipe identificou aparições públicas, eventos beneficentes e funções sociais onde os Sussex foram vistos com os filhos ou contatos próximos. Como Meghan e Harry mantinham os filhos fora dos holofotes, essa lista era curta. Mas um evento se destacou: uma celebração privada no quintal, supostamente realizada no primeiro aniversário de Lilibet, com um pequeno grupo de amigos da família, na residência de Montecito. O evento havia sido discreto, com apenas uma foto cuidadosamente editada divulgada à imprensa, mas a rede do MI6 tinha formas de saber mais. Através de vigilância de movimentações de veículos, entregas de fornecedores e metadados de fotos digitais, a equipe conseguiu reconstruir uma lista parcial de convidados e o fluxo de fornecedores. Um fornecedor em particular, uma empresa de catering orgânico de alto padrão com sede em Los Angeles, tornou-se a chave da operação. A equipe de inteligência descobriu que um funcionário de nível intermediário da empresa entrou nos jardins da propriedade para montar a comida e teve uma breve interação com uma criança pequena, presumivelmente Lilibet. Durante essa interação, a criança teria tocado uma colher, dado uma mordida em algo e deixado o utensílio sobre uma bandeja. Essa bandeja, junto aos utensílios, foi posteriormente recolhida e devolvida à base da empresa de catering. A partir daí, o plano foi colocado em ação. O agente infiltrado na equipe de limpeza da empresa extraiu discretamente o item em questão.
uma colher de prata presumivelmente usada por Lilibet. A colher foi imediatamente selada em um recipiente forense estéril, armazenada em temperatura controlada e transportada até um local neutro de retenção, onde poderia ser testada para resíduo de saliva. O processo levou menos de 30 minutos e não deixou nenhum vestígio de adulteração. Ninguém envolvido no serviço de catering soube o que havia acontecido. Em posse da amostra, a equipe precisou verificar se ela estava biologicamente ativa, ou seja, se havia DNA suficiente preservado no utensílio para permitir um sequenciamento genômico completo. Com uma análise de degradação rápida, confirmaram que a saliva não havia sido comprometida e estava fresca o suficiente para gerar resultados. Com a amostra segura, a próxima etapa exigia uma logística ainda mais sensível que a coleta. O DNA precisava ser transportado da Califórnia até o Reino Unido sem detecção, sem interferência alfandegária e sem disparar alertas legais. Canais diplomáticos estavam fora de questão. Serviços de entrega tradicionais ofereciam riscos demais. Assim, a agência usou um método comum em operações secretas: o transporte indireto não declarado de material biológico, com armazenamento redundante para garantir sobrevivência em caso de dano ou interceptação. A amostra foi selada em um microcontentor escondido no forro de um item pessoal inocente, carregado por um mensageiro sem nenhuma ligação aparente com o governo britânico. A rota incluiu paradas no Canadá e em Portugal antes de chegar a um laboratório privado próximo a Londres, operado sob supervisão indireta do MI6. Uma vez no laboratório, a amostra foi entregue a uma equipe controlada de técnicos que não tinham conhecimento da identidade do sujeito nem da importância do caso. Sua missão: analisar o DNA e gerar um perfil genômico completo. Para manter a integridade da operação, o DNA foi analisado sob 3 identidades falsas. Cada perfil recebeu um codinome sem relação com a realeza ou figuras públicas. Os técnicos trabalharam de forma independente e cruzaram os resultados apenas por meio de sistemas criptografados, que se integravam a um algoritmo operado remotamente por oficiais de bioinformática do MI6. Quando os primeiros resultados chegaram, houve um silêncio. O DNA da criança, referida apenas como sujeito 04 a 27, não correspondia a nenhum marcador genético conhecido de Harry ou Meghan. Nenhuma correspondência parcial. Nenhuma conexão mitocondrial com a linha materna de Meghan. Nenhum marcador do cromossomo Y da linhagem genética histórica dos Windsor. Assumindo erro de digitação ou contaminação, os analistas repetiram o sequenciamento. Obtiveram o mesmo resultado. Temendo ter analisado a amostra errada ou sido enganado sobre sua origem, o MI6 ativou uma verificação de segunda via, usando referências genéticas independentes. Isso envolveu o acesso a perfis genéticos arquivados dos registros militares e médicos de Harry, bem como dados genealógicos extraídos de formulários médicos e de seguros de saúde preenchidos por Meghan durante sua carreira de atriz. Após a verificação, a verdade era inegável. O sujeito 04 a 27 não possuía qualquer relação biológica com nenhum dos pais, sem genes, sem alelos, sem marcadores hereditários. Nada. Não se tratava de uma adoção com raízes ocultas, nem de uma barriga de aluguel com material doado. Era um estranho biológico apresentado ao mundo como filha de um príncipe real e sua esposa. As implicações tornaram-se imediatas. A criança, quem quer que fosse de fato, foi colocada em posição de herança real sob pretexto biológico falso. A amostra falou: a ciência não vacila, e os investigadores treinados para questionar tudo não conseguiram negar o que os dados revelavam. Mas a pergunta que assombrava todos os envolvidos na operação não era apenas quem a criança não era, mas quem ela realmente era. Para proteger o anonimato da missão,
O laboratório nunca foi informado da importância do sujeito. Os técnicos entregaram os resultados, confirmaram a integridade dos dados e seguiram para outros casos. Somente a equipe central do MI6 tinha acesso aos metadados que ligavam o DNA à identidade de Lilibet. Nos dias que se seguiram, a agência agiu rapidamente para replicar e validar os resultados em mais 2 laboratórios secretos em territórios aliados. Um estava no Canadá, onde o MI6 mantém acordos de compartilhamento de dados com os parceiros da aliança Five Eyes. O segundo, na Alemanha, onde análises biológicas de alta precisão podem ser terceirizadas sob protocolos de confidencialidade científica. Ambos os laboratórios, sem saber a verdadeira natureza da investigação, realizaram comparações completas, utilizando as mesmas amostras anônimas. Ambos chegaram à mesma conclusão. A criança não possuía qualquer ligação genética com o príncipe Harry ou Meghan Markle. A evidência agora era irrefutável. 3 laboratórios de nível estatal. Cruzamento com perfis arquivados, tripla verificação, contaminação descartada, sem manipulação, sem erro. O que restava não era mais uma decisão científica, mas de Estado. O MI6 agora possuía prova biológica de que a narrativa pública sobre Lilibet Diana Mountbatten Windsor era falsa. Mas divulgar essa informação desencadearia uma reação em cadeia incontrolável. A monarquia, o parlamento, as relações diplomáticas com os Estados Unidos e a confiança pública na família real seriam abalados. Por enquanto, os dados permaneciam selados em cofres criptografados sob a divisão de biointeligência do MI6. Mas o relógio começara a correr. No momento em que os resultados finais de DNA foram confirmados, não houve comemoração nem euforia. Houve apenas silêncio, pesado, deliberado, ameaçador. Dentro da unidade de biointeligência do MI6, a equipe encarregada da operação permaneceu em silêncio por vários minutos. Os dados estavam diante deles como uma arma carregada, simples, clínica, mas devastadora em suas implicações. Uma criança apresentada ao mundo como descendente real, com um nome que homenageava tanto a rainha Elizabeth quanto a princesa Diana, não possuía nenhum vínculo genético com Harry ou Meghan. Não era um erro estatístico, não era uma anomalia inconclusiva. Era, nas palavras de um comandante de campo do M6, uma verdade cirúrgica. O perfil genético da criança, identificado no sistema classificado da AWICRO como sujeito 04 a 27, foi analisado por 3 laboratórios independentes, todos operando sob protocolos rígidos de contra-inteligência. Os laboratórios estavam isolados entre si, sem conhecimento da identidade da criança. No entanto, os resultados convergiram com uma clareza impressionante. A criança não era biologicamente ligada ao duque ou à duquesa de Sussex. A análise dos dados foi abrangente. O DNA mitocondrial que rastreia a linha materna não mostrava qualquer correlação com os marcadores genéticos conhecidos da mãe de Meghan. Esses marcadores foram identificados por meio de registros médicos, apólices de seguro e perfis genealógicos. Não apenas não havia traços compartilhados, como havia marcadores genéticos no DNA do sujeito 04 a 27, que eram estatisticamente improváveis em alguém descendente da linhagem materna de Meghan, especialmente em seu lado afro-americano. Do lado paterno, os achados foram ainda mais evidentes. O cromossomo ICUS, transmitido quase inalterado de pai para filho e indicativo da herança paterna, não apresentava qualquer conexão com a assinatura genética da família Windsor. O material genético de Harry foi verificado através de registros militares, dados médicos do Serviço Real e até análises de sangue anteriormente vazadas durante sua época no colégio de Eton. O sujeito 04 a 27 não compartilhava nenhum marcador central, nenhuma sobreposição, nenhuma ambiguidade.
O teste descartou completamente a possibilidade de Harry ser o pai biológico. O que tornava o caso especialmente condenatório era o resultado nulo duplo. Se a criança não tivesse correspondência com apenas um dos pais, isso poderia ser explicado por barriga de aluguel, doação de material genético ou erro de paternidade. Mas a ausência total de vínculo com ambos indicava algo muito mais complexo. Ou a criança foi adotada e apresentada como filha biológica, ou era uma pessoa completamente sem relação, posicionada como descendente real por motivos que agora assumiam interpretações perturbadoras. Na sede do MI6, os resultados foram transmitidos por canal seguro a um grupo reduzido de autoridades de alto escalão. Isso incluiu o diretor da agência, membros do Comitê Conjunto de Inteligência e 2 assessores seniores do Ministério do Interior com autorização de segurança. A reação foi mista: choque, ceticismo, alarme. Os dados foram revisados uma segunda e terceira vez. Briefings emergenciais foram convocados. Trocas digitais confidenciais se estenderam noite adentro. A frase que mais se repetia nos memorandos internos era: violação sem precedentes. Alguns dias depois, os resultados foram compilados em um relatório classificado intitulado Sovereign Line Discrepancy 0427. O documento, com quase 200 páginas, fornecia um detalhamento completo de como a amostra foi obtida, manuseada e verificada independentemente. Anexados ao relatório estavam certificados de certeza genômica emitidos pelos laboratórios, validando que contaminação, manipulação ou erro não foram fatores. Tornou-se claro que o Reino Unido possuía agora um segredo com poder para deflagrar um escândalo sem precedentes desde a crise de abdicação de 1936. Mas esse caso era ainda pior. Não se tratava de um monarca se casando por amor contra a vontade da coroa, era sobre decepção, sobre fraude, sobre o uso indevido da identidade real para possível vantagem comercial, emocional ou geopolítica. E tudo isso girava em torno de uma criança. As conclusões do relatório foram sóbrias. Entre suas conclusões, o relatório afirmava: o indivíduo conhecido publicamente como Lilibet Diana Mountbatten Windsor não possui linhagem genética que a vincule nem ao príncipe Harry nem a Meghan Markle. O DNA analisado foi obtido por meio de um vetor de contato secundário confirmado, autenticado, através de protocolos forenses, com índice de confiança superior a 99,9997%. O DNA mitocondrial excluiu qualquer possibilidade de ligação materna. O DNA autossômico descartou conexão paterna. Modelos estatísticos baseados em correspondência ancestral colocaram a origem genética do sujeito 04 a 27 em uma região demográfica inconsistente com as histórias familiares de Markle e Windsor. Não houve evidência de adulteração ou substituição da amostra. As descobertas são biologicamente e cientificamente conclusivas. Este relatório não chegou ao público, pelo menos ainda não. Mas a portas fechadas, seu conteúdo começou a circular em sussurros pelos níveis mais altos do establishment britânico. Membros seniores da família real foram informados em total confidencialidade. O rei Charles, recém-entronizado, recebeu uma cópia física do briefing diretamente em sua residência segura. Leu o documento em solitude, sem a presença de assessores ou funcionários. De acordo com uma fonte próxima à situação, ele permaneceu em silêncio absoluto por quase 1 hora após a leitura. A atitude seguinte do monarca foi reveladora. Ele não convocou imediatamente Harry. Não fez pronunciamento público. Em vez disso, procurou o conselho privado, solicitando uma sessão de emergência privada sobre questões de sucessão real e aconselhamento constitucional. O palácio permaneceu externamente sereno, mas internamente havia entrado em modo de crise. Enquanto isso,
Os Sussex permaneciam na Califórnia, aparentemente alheios à investigação, ou assim parecia. Mas seu comportamento começou a mudar sutilmente, de formas que despertaram novas dúvidas. Postagens em redes sociais com os filhos cessaram abruptamente. O material promocional da Netflix, antes repleto de imagens de Archie e Lilibet, tornou-se mais vago, roteirizado. Meghan, em aparições públicas, passou a referir-se aos filhos em termos emocionais abstratos, evitando falar de marcos específicos. Harry, em entrevistas, passou a redirecionar ou evitar perguntas pessoais sobre paternidade. Era como se algo os tivesse assustado. Seria possível que suspeitassem que a verdade estava prestes a vir à tona? A especulação corria solta entre os poucos que tinham acesso às descobertas. Alguns acreditavam que Meghan e Harry sempre souberam que a criança não era biologicamente deles e construíram uma narrativa cuidadosamente curada por razões de privacidade ou imagem pública. Outros sugeriam um movimento mais calculado, uma fabricação intencional para reforçar sua marca pessoal, usando os laços reais como alavanca sem o peso da responsabilidade real. Havia ainda teorias mais sombrias, sussurradas em salas de inteligência confidenciais. Alguém teria colocado a criança sob seus cuidados sob falsos pretextos? Seria parte de uma operação psicológica? Uma jogada de poder de forças externas? Mas nenhuma dessas teorias pôde ser comprovada. Tudo o que o MI6 possuía era a evidência. Uma criança real cujo DNA contava uma história completamente diferente daquela vendida ao mundo. Para além do escândalo imediato, as implicações eram históricas. Em termos legais, Lilibet agora, por definição científica, não era elegível para títulos reais vinculados à herança sanguínea. Constitucionalmente, a linha de sucessão havia sido violada. Embora seu lugar nessa linha fosse em grande parte cerimonial e improvável de resultar em governo real, o simbolismo era vital. A monarquia britânica é construída sobre a percepção de linhagem legítima ininterrupta. Ter uma herdeira falsa inserida, intencionalmente ou não, minava séculos de tradição e abria espaço para vozes reformistas, exigindo clareza, transparência e talvez até a dissolução de costumes ultrapassados. As implicações comerciais também eram complexas. Os acordos multimilionários de Harry e Meghan, com plataformas de streaming, editoras e organizadores de eventos, dependiam fortemente de sua identidade como pais reais. Suas narrativas sobre lutas familiares, posicionamentos sobre saúde pública, parentalidade e bem-estar mental estavam profundamente entrelaçadas com seus papéis como mãe e pai de crianças reais. Se uma dessas crianças tivesse sido apresentada sob pretexto biológico falso, essas narrativas estariam comprometidas? Investidores, estúdios e o público continuariam a confiar neles? Advogados de conglomerados de mídia começaram silenciosamente a revisar cláusulas contratuais. A propriedade intelectual atrelada aos nomes Archie e Lilibet foi reavaliada. Analistas jurídicos questionaram se fundos arrecadados para a caridade, usando a imagem ou nome de Lilibet, poderiam ser considerados fraudulentos. Especialistas em realeza ao redor do mundo começaram a reexaminar fotografias, declarações e até vídeos, quadro a quadro. O mundo começava a despertar para a ideia de que uma segunda criança real poderia ter sido uma miragem pública. Mas para a comunidade de inteligência, a bomba não era apenas reputacional. Agora havia cruzado o limiar da segurança nacional. E se essa fraude fosse mais do que ambição pessoal? E se um ator estrangeiro tivesse facilitado ou até orquestrado a inserção da criança na casa dos Sussex? Na história da espionagem, o uso de crianças ou estruturas familiares para infiltração estratégica não é novidade. Seria este um novo modelo, uma arma emocional inserida na família mais famosa do mundo para, lenta e silenciosamente, quebrá-la por dentro?
Esse raciocínio levou o MI6 a iniciar a fase 2 da operação. Uma revisão completa de todos os indivíduos que tiveram acesso à residência dos Sussex nos meses anteriores e posteriores ao suposto nascimento de Lilibet. Cada enfermeira, assistente, doula, consultor médico e assessor jurídico passou a ser investigado. Toda a comunicação de Meghan e Harry com consultores de fertilidade, agências de barriga de aluguel ou intermediários de adoção foi incluída em uma auditoria mais ampla. A questão já não era mais quem a criança não era. Agora era: de onde ela veio? Conforme a investigação se aprofundava, a pressão aumentava dentro do palácio e do governo. Alguns funcionários de alto escalão argumentavam que as descobertas precisavam ser tornadas públicas. Outros pediam cautela, temendo repercussões, processos judiciais e colapso da opinião pública. Havia temores reais de que os críticos da monarquia usassem isso como combustível para exigir democratização, ou pior, a abolição da instituição. E então veio uma constatação arrepiante. Se o MI6 descobriu isso, quem mais poderia já saber? Teriam agências de inteligência rivais interceptado o mesmo rastro? Adversários do Estado britânico estariam vigiando os Sussex há anos, aguardando uma vulnerabilidade para explorar? A monarquia agora carregava uma ferida interna que poderia se transformar em um embaraço internacional a qualquer momento. A agência preparou planos de contingência, esboços de declarações públicas, protocolos jurídicos emergenciais e até uma estratégia de saída discreta para a criança, caso os Sussex decidissem retirá-la completamente da vida pública. Especialistas em psicologia foram consultados sobre como lidar com um possível confronto. Se Harry e Meghan fossem confrontados com os resultados, como reagiriam? Negariam? Confessariam? Fugiriam? Restava uma última opção: silêncio. Por enquanto. Quando os resultados de DNA tornaram inegável que Lilibet Diana Mountbatten Windsor não era biologicamente relacionada a Harry ou Meghan, a pergunta natural passou de "isso é verdade?" para "como isso aconteceu?" A ciência era irrefutável. A composição genética da criança não se alinhava com a linhagem Windsor, nem com a herança americana de Meghan. Sem correspondência parental, sem sobreposição familiar, nem mesmo o menor fragmento de conexão sanguínea plausível. Era como se a criança tivesse vindo de uma linhagem completamente diferente. Com a prova concreta em mãos, o inquérito voltou-se para motivação e método. Como uma fraude dessa magnitude poderia ter sido construída com tanta perfeição e mantida sob escrutínio global por anos? Que cadeia de decisões levou à inclusão de uma criança na linhagem real sem qualquer direito hereditário ao título que lhe foi atribuído? Teria sido um caso de adoção secreta, camuflada sob camadas de relações públicas e distância institucional? Ou a verdade era ainda mais perturbadora? Essa criança foi estrategicamente colocada ali para fins que ninguém ainda ousava articular? A primeira teoria considerada pelo MI6 e analistas associados foi a de adoção sob sigilo. A adoção em si não é criminosa nem escandalosa, especialmente em sociedades modernas que acolhem modelos alternativos de construção familiar. No entanto, no contexto da sucessão real, o sigilo se torna profundamente problemático. A lei real britânica vincula status, privilégios e títulos à herança sanguínea. Uma criança adotada em segredo e apresentada como biológica poderia, inadvertidamente ou intencionalmente, ser inserida na linha de sucessão sob falsos pretextos, violando protocolos constitucionais e enganando a coroa, o governo e o povo. Se Meghan e Harry tivessem adotado Lilibet, as implicações seriam profundas, não pelo ato em si, mas pela decisão de escondê-lo. Criar uma criança adotiva com amor e cuidado não seria o escândalo. O escândalo seria a ocultação deliberada da adoção,
apresentando a menina como descendente direta do sangue real. Os investigadores passaram a revisar as atividades dos Sussex nos meses que antecederam o anúncio do nascimento de Lilibet. O rastro digital do casal foi examinado com meticulosidade. Voos realizados, propriedades alugadas, extratos bancários, comunicações criptografadas e até pedidos de visto para terceiros. Houve períodos de completo silêncio, ausências inexplicáveis da vida pública e inconsistências notáveis em entrevistas. Em certo momento, Meghan alegou estar em repouso absoluto devido a complicações no final da gravidez. No entanto, imagens de segurança privadas, obtidas de fontes discretas, mostravam-na ativa e em movimento, participando de eventos ao ar livre e circulando livremente em espaços públicos. Registros médicos do hospital, onde ela supostamente deu à luz, foram analisados. E, novamente, surgiu um vácuo de informação. Não havia parto registrado em seu nome legal. Funcionários do Santa Barbara Cottage Hospital mantiveram-se em silêncio e vários supostamente assinaram acordos de confidencialidade. Nenhum médico se manifestou. Nenhuma enfermeira relatou nada. Mesmo em partos de celebridades, sempre escapa algum detalhe. Neste caso, nada. A teoria da adoção privada tornou-se cada vez mais plausível. A lei da Califórnia permite adoções confidenciais, nas quais detalhes de identificação dos pais biológicos e das circunstâncias do nascimento são selados. Se Meghan e Harry tivessem adotado uma criança em segredo na Califórnia, com o auxílio de uma equipe jurídica poderosa, é possível que esse evento tenha sido completamente excluído dos registros públicos. Somando-se a isso, a imensa influência do casal, seu controle midiático e sua plataforma global, o que poderia ser um ato privado comum, foi transformado em uma ilusão cuidadosamente coreografada. Mas então surgiu o fator complicador. Mesmo nas adoções mais privadas, deve haver documentação, processos legais, envolvimento de agências, registros judiciais, e ainda assim, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência clara de tais procedimentos. Ou esses registros estavam enterrados sob proteções legais extremas, ou simplesmente não existiam. Foi então que uma segunda teoria começou a ganhar força. Uma teoria mais sombria, complexa e carregada de implicações perturbadoras. E se a criança não tivesse sido adotada no sentido tradicional? E se ela tivesse sido plantada? A palavra plantada, nos círculos de inteligência, não é usada levianamente. Refere-se à colocação estratégica de um indivíduo em determinado ambiente com o objetivo de influenciar, observar ou alterar a dinâmica daquele ambiente. No contexto da espionagem global, é um conceito aplicado a agentes secretos, informantes ou agentes adormecidos. Mas aqui, dentro dos muros da realeza, no campo da linhagem e da identidade, esse conceito assumia uma forma ainda mais desconcertante. Se a criança foi plantada, isso implicava um esforço orquestrado para inserir deliberadamente uma criança não biológica na família Sussex, não como adoção, nem como resgate, mas como uma adição fabricada com um propósito ulterior. Se esse propósito era simbólico, comercial ou psicológico, ainda era incerto, mas a possibilidade não podia mais ser ignorada. Analistas passaram a examinar as pessoas ao redor de Meghan e Harry na época do suposto nascimento de Lilibet, equipe jurídica, estrategistas de relações públicas, parceiros comerciais, consultores de tecnologia. Cada pessoa foi avaliada não apenas por suas credenciais profissionais, mas por possíveis motivos e conexões. Um nome levou a outro, e depois a outro. Um padrão emergiu. Envolvia consultores de PR de alto nível, especializados em gestão de crises, engenharia narrativa e branding de influenciadores. Eles não eram apenas um casal real. Eram uma máquina de negócios global.
Os Sussex tinham assinado contratos multimilionários com Netflix, Spotify e grandes editoras. Marcaram-se como visionários, reformistas, pioneiros culturais. Estavam, em muitos aspectos, construindo uma dinastia própria, paralela à coroa. E um componente-chave dessa marca era a família. Não uma família qualquer, mas uma família real. Diversa, moderna, emocionalmente envolvente e livre das tradições antigas. Entra Lilibet Diana. Seu nome, por si só, era um golpe de mestre em branding. Lilibet, em homenagem à rainha Elizabeth, a ligava instantaneamente à soberana, à história, à nostalgia. Diana, o eterno símbolo de compaixão e rebeldia, deu-lhe um nome já amado por milhões. Com esse nome, a criança foi imediatamente mitificada. O anúncio de seu nascimento gerou ondas de simpatia, admiração e boa vontade internacional. Nos meses seguintes, seu nome tornou-se pilar da narrativa em evolução dos Sussex. Mas, se ela não era filha deles, quem era? Analistas do MI6 envolvidos no caso exploraram vários cenários. Um deles propôs que Lilibet poderia ter nascido por meio de barriga de aluguel com material genético doado, e que o casal decidiu omitir ou falsificar detalhes para evitar controvérsias. Isso explicaria o sigilo, mas não o completo desencontro genético. Outra teoria envolvia lavagem de bebês, um esquema criminoso em que bebês são transferidos entre países e colocados em famílias por meios ilegais ou antiéticos. Embora nenhuma evidência direta apontasse para isso, a ausência total de documentação legal levantava questões desconfortáveis. Depois veio a hipótese da plantação simbólica. Nesse cenário, a criança não teria sido inserida para espionagem ou motivos criminosos, mas para sustentar uma narrativa de longo prazo. Em outras palavras, a criança teria sido selecionada para cumprir uma função emocional e política, servir como personificação do mundo ideal dos Sussex, inclusivo, resiliente, independente do controle real. Lilibet, sob essa ótica, seria menos uma pessoa e mais um símbolo construído, um contraponto vivo à instituição da qual seus pais haviam se afastado. Uma peça visual em uma estratégia de mídia global destinada a evocar empatia, unidade e rebeldia sutil. Se essa teoria for verdadeira, as implicações seriam psicológicas e culturais, não necessariamente legais, mas não menos graves. A comoditização de uma criança, sua identidade usada como arma visual, cruzaria limites que poucas instituições, reais ou não, estariam dispostas a tolerar. À medida que o MI6 reconstruía a linha do tempo, surgiram novos sinais de alerta. O desaparecimento repentino de Meghan da vida pública durante a gravidez. O uso de imagens genéricas e fundos borrados em fotos. Relatos contraditórios sobre datas de nascimento e prazos de parto. A recusa em permitir contato significativo de membros da família, inclusive da rainha Elizabeth, com a criança nos primeiros meses. E, principalmente, a total ausência de imagens espontâneas e não controladas de Lilibet na vida pública. Todas as imagens eram polidas, gerenciadas, filtradas. Nenhuma tinha a espontaneidade da realidade vivida. E então, entre as muitas perguntas sem resposta, uma se sobressaía. Se Lilibet não era deles, como conseguiram manter todos em silêncio? Manter um segredo dessa magnitude exigiria cooperação ou controle sobre várias pessoas, equipes jurídicas, profissionais médicos, talvez até intermediários de agências. Dinheiro trocou de mãos? Acordos de confidencialidade foram assinados sob ameaça de ruína financeira? Reputações foram pressionadas, carreiras manipuladas, lealdades exigidas? A comunidade de inteligência, treinada para detectar sinais de coerção e conspiração, identificou indícios, omissões, exclusões digitais, transferências financeiras, mas nenhuma prova definitiva. Ainda não. O que encontraram, no entanto, foi um muro impenetrável em torno da origem da criança. E atrás desse muro,
Silêncio. Um silêncio inquietante e deliberado. Numa conferência privada realizada num local não revelado de Londres, vários membros do Comitê de Supervisão da Inteligência se reuniram para discutir os próximos passos. Alguns pediram discrição, temendo repercussões diplomáticas e agitação pública. Outros argumentaram que, quanto mais tempo durasse o engano, mais corrosiva se tornaria a confiança pública. Debateram leis, ética, precedentes, invocaram os fantasmas de antigos escândalos reais, abdicações, casos extraconjugais, divórcios, encobrimentos, e concluíram que talvez estivessem diante de algo ainda maior. A pergunta permanecia sem resposta, mas as opções estavam se estreitando. Se a criança tivesse sido adotada, os Sussex precisariam divulgar isso publicamente. Se tivesse sido plantada, o Estado teria o dever de investigar como e por quê. E se a criança estivesse sendo usada, consciente ou inconscientemente, como parte de uma campanha de engano, então talvez a própria coroa tivesse que intervir. Desde o momento em que o público começou a sussurrar sobre as inconsistências na origem de Lilibet Diana Mountbatten Windsor, Meghan Markle e o príncipe Harry mantiveram uma estratégia que passou a definir boa parte da vida pública deles após deixarem a realeza: o silêncio. Não um silêncio passivo, fruto de ignorância ou inacessibilidade, mas um silêncio cuidadosamente esculpido, medido, reforçado e rigidamente policiado por camadas de advogados, assessores de imprensa e gatekeepers da mídia. Esse silêncio intrigava críticos, apoiadores e observadores. Seria um escudo de proteção à privacidade? Uma tática de relações públicas bem ensaiada? Ou uma admissão implícita de que a verdade, uma vez revelada, poderia destruir a imagem que tanto haviam cultivado? Nos primeiros dias da paternidade, Harry e Meghan se posicionaram como ferozes defensores da privacidade de seus filhos. Alegaram que o trauma, o escrutínio e o assédio midiático sofridos durante a gravidez de Meghan com Archie moldaram sua abordagem com Lilibet. Não queriam câmeras intrusivas, helicópteros de imprensa sobrevoando hospitais ou manchetes especulando sobre cor do berçário ou peso ao nascer. Defendiam o direito à privacidade de pais comuns, criando seus filhos em paz, diante de um público global cansado da cultura invasiva dos tabloides. Isso fazia sentido. Os Sussex haviam deixado suas funções reais e eram, em tese, cidadãos privados. Mas a paciência do público não era infinita, e as circunstâncias em torno do nascimento de Lilibet começaram a despertar mais do que curiosidade casual. Diferente do nascimento de Archie, que envolveu um hospital registrado no Reino Unido, registros médicos verificáveis e um batismo semiformal. A chegada de Lilibet foi envolta em sombras. Sem fotos no hospital, sem testemunhos de médicos, sem aparições de familiares, nem mesmo uma foto informal compartilhada com amigos ou parentes distantes. Cada detalhe era controlado, escasso e desprovido de confirmação independente. Quando questionados, Meghan e Harry respondiam de forma simples: escolhemos a privacidade. E ainda assim, essa alegação ia contra o comportamento mais amplo do casal. Produziam documentários, publicavam memórias, participavam de entrevistas globais e assinavam contratos milionários com a mídia. Quase todos fundamentados em suas experiências como pais, como reformadores, como rebeldes que romperam com a monarquia para criar os filhos de forma mais iluminada. Toda a marca pós-real deles se sustentava na intimidade emocional, no bastidor revelado, na promessa de acesso autêntico às suas vidas. Queriam ser relacionáveis, mas inatingíveis. Transparentes, mas intocáveis. Nesse contexto, o silêncio diante das revelações do MI6 começou a parecer menos um direito à privacidade e mais uma omissão estratégica. Quando a agência de inteligência confirmou que a criança conhecida como Lilibet
não tinha relação genética com nenhum dos pais, começaram os debates internos no governo, com previsões de 3 possíveis respostas. Primeira, uma negação categórica. Os Sussex iriam à luta, contestando a ciência, acusando o Estado de invasão e entrando com ações judiciais. Segunda, uma admissão parcial, envolta em linguagem vaga, reconhecendo, por exemplo, uma gestação por substituição ou um processo médico complexo, sem fornecer detalhes. Terceira, um enfrentamento direto, transformando a narrativa em uma história de intenção mal compreendida ou trauma oculto. Mas nenhuma dessas respostas veio, nem em público, nem em privado, nem por vias discretas junto ao palácio. Nada foi dito. Esse silêncio não era acidental. Fontes próximas à equipe jurídica do casal indicam que consultores de crise em mídia haviam sido contratados meses antes do relatório do MI6 chegar às mãos de oficiais seniores. Esses especialistas atuam no que a indústria chama de contenção de marca, uma forma agressiva de gerenciamento narrativo que inclui congelamento de histórias, distração e inundação informacional. Ao manterem o silêncio, Meghan e Harry criaram um vácuo. E nesse vácuo, podiam exercer controle indireto. Rumores circularam, mas sem uma resposta direta, nenhum deles dominava os holofotes por muito tempo. Quando surgia um artigo crítico, aliados do casal na mídia progressista ou no entretenimento inundavam a internet com histórias positivas sobre saúde mental, paternidade ou filantropia. A estratégia funcionou. Diluiu a força do escândalo. Transformou uma indignação fervente em especulação dispersa. Havia também cálculos jurídicos por trás do silêncio do casal. Qualquer resposta oficial às alegações sobre DNA, mesmo uma negação, abriria caminho para processos legais. Uma única frase reconhecendo ou contestando a questão poderia ser usada para solicitar registros médicos, forçar depoimentos ou iniciar interrogatórios sob juramento. A equipe jurídica compreendia que o silêncio diante de acusações legalmente não verificáveis era mais seguro do que uma resposta emocional. Protegia o casal contra invasões adicionais e postergava qualquer possível escalada. No entanto, o silêncio também tem implicações psicológicas. Entre os que analisavam o comportamento midiático dos Sussex estava um grupo de analistas comportamentais contratados pelo governo britânico. Esses especialistas, treinados em análise de microexpressões, discurso público e psicologia de crise, revisaram horas de filmagens de Meghan e Harry após 2021. O que observaram foi uma mudança notável na postura, especialmente quando surgiam perguntas sobre família ou linhagem. Em entrevistas anteriores, Harry falava com clareza emocional sobre a paternidade. Descrevia estar presente no nascimento de Archie, o peso da responsabilidade, a alegria de ouvir a voz do filho. Com Lilibet, o discurso era diferente. Frequentemente evitava detalhes. Havia poucas, se é que alguma, referências diretas à filha.